Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 16. Vós sois o sal da terra. Porém, se o sal perder a sua força, com que será ele salgado? Para nada mais serve senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode esconder-se uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma lucerna e se põe debaixo do alqueire, mas sobre o candeiro, a fim de que dê luz a todos os que estão em casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, hoje nosso Senhor Jesus nos faz um chamado a ser sal e a ser luz. Mas como que eu posso ser sal e como eu posso ser luz? Será que eu estou sendo o sal? Estou sendo a luz diante do meu chamado? Qual que é o nosso chamado diante de Deus? A convivência no amor, a convivência na unidade. E aí, meu irmão, quando nós falamos no amor, unidade, nós temos dois chamados importantes, que é o teu chamado a ser pai, o teu chamado a ser mãe, que é o chamado a ser família, que é a unidade do homem e da mulher, o casamento, o sacramento do casamento. É um chamado à convivência no amor, a ser esse sal, a ser essa luz, como diz aqui, a fim de que dê luz a todos que estão em casa. E também na igreja, a ser sal, a ser luz, diante do teu chamado, lá no teu servir, lá na tua comunidade, lá na tua pastoral, lá no teu, vamos colocar aqui, o que é ser sal, para que a gente entenda, né? Na sua casa, na sua comunidade, na igreja de Cristo. Ser sal da terra, devemos temperar e conservar o mundo com a paz e com os belos discursos. Ser luz, devemos testemunhar, ser testemunho de Cristo e da sua mensagem. Para completar mais, o que é ser sal e ser luz? Eu vou pegar aqui para nós. Duas imagens que nos mostram que o discípulo tem de ser fiéis ao chamado que receberam, para que não se tornem inúteis para o reino. Vamos começar aqui com a fidelidade? Um exemplo de ser sal. Você vai anunciar o reino, você vai falar de Deus. Sendo assim, você vai trazer esse sabor que traz para a vida, que é a presença de Jesus. É a unidade com o amor. Como diz o Diário Bíblico aqui, uma comida sem sal perde muito dele o seu valor. Uma vida sem amor é igualmente. O sal que torna saboroso o alimento é como o amor de Deus que dá sentido à nossa vida. Não podemos viver sem este amor. Há um lugar em nosso coração reservado só para ele e nada mais pode preencher. Você trocaria o sal pelo açúcar? Daria o mesmo sabor? Não. Nada pode substituir o amor. Se você jogar fora o amor, se você jogar fora de que jeito? Fidelidade. Se você não é fiel à sua esposa, seu esposo que você está junto, você imagina, meu irmão, você convive com uma pessoa e você é tão cara de pau, né? É tão cara de peroba, né? Óleo de peroba. Vive traindo, vive mentindo. E aí você acha que você é uma pessoa confiante. Se você trai a sua esposa, que você vê, que você convive, o seu esposo, né? Olha a situação que vive uma pessoa assim. Mas aí, condenemos? Não. Convidemos a ser sal, convidemos a ser luz. Anunciar o evangelho é você dizer a verdade, como eu estou dizendo, é mentira o que eu disse? Não, Jesus disse isso. Não adulterais, né? Então nós estamos voltando à palavra, a verdade. Ser sal é dizer a verdade. E agora ser luz. Tudo ser sal e ser luz só tem uma maneira, meu irmão, que nós podemos ser. Quando nós
voltamos o nosso coração para Jesus. Porque lá em João 8,12 vai dizer assim: eu sou a luz, Jesus é a verdadeira luz. Então, se ele é a verdadeira luz e ele nos convida a ser luz, eu tenho que me aproximar da luz que é Jesus. Então, Jesus ilumina eu. Eu não posso ficar longe de Jesus, senão eu ando na escuridão. Agora, meu irmão, nós vamos entender o que é ser luz. Ser luz. Vamos lá. Sendo o sal da terra, eles devem temperar e conservar o mundo com a paz e com belos discursos. Sendo luz do mundo, se deve ser testemunho de Cristo e de sua mensagem. Como que eu vou ser testemunho se eu, acabei de dizer um exemplo aqui, vivo uma infidelidade? Como que eu vou ser testemunho de Jesus? Eu estou falando de mim, da minha pessoa, do meu ser. Eu tenho que ser luz e tenho que ser sal. Eu tenho que dar o sabor, anunciar, dizer a verdade. E como que é ser luz? Com o meu testemunho. Vou dar um exemplo do meu testemunho. Eu como pai, eu ser um bom esposo, eu ser um bom pai, como eu ouvi esses dias, né, Deus falando para mim, o nosso Deus é Deus de todos nós, do meu filho, de mim. Eu vou dar os meus bons conselhos aos meus filhos, eu vou dar os meus bons exemplos aos meus filhos, e posso sim, irmão, ter dado maus exemplos, né? Não ter sido sal, ter sido escuridão, ter sido trevas. E como que eu vou ensinar o meu filho a sair dessas trevas? Quando eu dou bom exemplo da unidade com Jesus, que ele é a minha luz, vou conservar a minha dignidade. Bom exemplo no falar, bom exemplo no agir, bom exemplo diante de um tropeço, pedir perdão a Deus, confissão, vida eucarística, vida de caminhada, não é indo na igreja e sendo uma pessoa errada dentro de casa, ser bom exemplo. Errei, dou bom exemplo, meu filho, no erro eu peço perdão, na alegria nós celebramos junto. De que forma? Bom exemplo com palavras, gestos, atitudes. Errei com a minha atitude? Opa, eu vou corrigir diante dos olhos dos meus filhos. Isso é ser luz, irmão. É quando você se adianta diante das trevas e você mostra Jesus, quando você tem humildade, corrigir os teus erros, porque perfeitos é só Jesus, mas nós não podemos também ser aquele homem, aquela mulher, que nós aceitamos o erro, convivemos com os erros e continuamos errando. Um exemplo, não estou em casa, falo para o meu filho que eu não tenho, fala para a pessoa que eu não estou em casa, tá certo? Tá errado? Eu estou sendo luz? Não, estou ensinando a mentir. Então você ensinar a mentir, você não está sendo luz. Jesus mentiria? Quando eu me uno a essa luz que é Jesus, eu vou iluminar. Então, hoje, irmãos, aqui no momento que eu estava aqui fazendo a oração pelos filhos, eu abri a palavra aqui atrás para deixar ela ali exposta. E olha só o que dizia a palavra, já tinha preparado, né, nosso evangelho do dia. A palavra diz assim, ó, Provérbios 22. Mais vale o bom nome do que muitas riquezas. A boa reputação é mais estimável do que a prata e o ouro. No versículo 17, inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios. Aplica o teu coração à minha doutrina, a qual te agradará quando guardares dentro do teu coração, e ela transbordará os teus lábios, para que ponhas no Senhor a tua confiança. Quero ensinar-te hoje os seus caminhos. Muitas vezes te escrevi conselhos e instruções, para te ensinar a verdade das coisas certas. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Irmão, ser luz é você ouvir a palavra todo dia e viver ela na tua vida. Bons exemplos no falar, no agir, com coração, com amor, com paz, levando aqueles que estão perto de você à unidade com Jesus. Jesus fazeria, eu faço. Jesus não fazeria, eu não faço. Agora, coloca a mão no teu coração. Diante de tudo que nós ouvimos aqui, desse ensinamento, deste sal que traz o sabor, que nos ensina a amar, que nos ensina como é amar, que é a unidade com Jesus, a essência do amor, trazendo para a minha vida, eu estou vivendo como Jesus me ensinou? Eu estou sendo a luz dentro da minha casa, no meu primeiro chamado? Eu estou sendo a luz lá no meu servir? De que forma? O meu agir, o meu ser, o meu falar, a minha educação, o meu respeito com as pessoas, a minha consideração, a minha caridade, né? O meu acolher o irmão,
o meu falar com o irmão, o meu acolhimento, eu estou sendo luz com o meu testemunho de vida? Sabe, irmãos, uma vez eu ouvi assim, se eu não me engano foi nos retiros quaresmais, o único evangelho que muitos ignorantes vão ler é a tua vida. Muitos evangelhos. O único evangelho que o ignorante vai ouvir é a tua vida, é o teu agir. Porque o ignorante, talvez ele fala, eu não quero ficar o tempo inteiro lendo a Bíblia, porque tem pessoas que fazem isso e não vive nada. Então o ignorante, ele não quer saber, ele sabe tudo e ao mesmo tempo ele ignora a verdade. E é o único jeito, talvez, dessa pessoa que está, talvez, convive contigo, dele ler o Evangelho, é a tua vida. Anuncie com a vida. Anuncie com o teu agir. Busque o amor dentro da sua casa. Hoje a voz que eu ouvi assim, para que o mal não se propague e a paz esteja, o amor que ele cura, é o teu agir, não condenando os que moram com você, mas ensinando a amar. Dai-nos essa graça, Senhor. Coloca a mão no teu coração. Fala, me ensina a viver o amor, Senhor. Me ensina a viver o amor, a ensinar os meus a amar. Me ensina a ensinar os meus filhos, a minha esposa, o meu esposo, a minha família a viver o teu amor. Que eu possa anunciar com palavras, sendo sal, anunciando a tua verdade e sendo luz com o meu testemunho. Levanta a mão e fala, Espírito Santo de Deus, dai-me essa graça hoje de ser sal e luz, do meu chamado diante da minha família, diante do servir na igreja. Irmãos, o Senhor me mostra o dedo das mãos. Se você está assim, é unidade, certo? Quando você faz assim, é uma divisão. Cada um para um lado. Assim, você não vai conseguir pegar água. Mas se você fazer assim, você vai colocar ela na tua mão como um copo. Assim é a graça de Deus. Se você unir a tua família, oração, humildade, obediência, bons ensinamentos, a graça vai estar aqui. Mas se você e o esposo para um lado, a esposa para o outro, o filho para um lado, a filha para o outro, e assim vice-versa, a graça vai passar. Não vai parar. Vai estar o tempo inteiro você clamando, mas a unidade é a perfeição, é a unidade na oração, num terço rezado junto, numa oração rezado junto na hora do almoço, aquela oração, a unidade, caminhando no mesmo caminho, a graça permanece na família, a graça permanece na igreja, como a gente sempre vê nossos pais pedindo a unidade. Como diz outros, nós temos que somar e não dividir. Que Deus abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria, em agradecimento a Deus e a este momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso